E no Entrevista com o Doutor dessa sexta-feira, nós vamos falar sobre infertilidade masculina com o médico urologista Ricardo Miyaoka. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Débora, boa tarde, agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Obrigada, doutor. Explica pra gente quais são os fatores que podem levar o homem à infertilidade. Os fatores que podem levar à infertilidade, Débora, são aqueles que afetam ou a produção dos espermatozoides, né, ou a sua qualidade, quantidade, ou então que levam a uma dificuldade da saída do espermatozoide no sêmen. Então, esses fatores podem ser congênitos, né, podem ser desde do nascimento, né, do homem, então doenças que se apresentam já ao nascimento, podem ser causas adquiridas, podem ser causas genéticas, então por isso que é importante pesquisar para tentar se determinar qual etapa, né, da produção dos espermatozoides está afetada. Sim. E, doutor, a infecção no aparelho reprodutor masculino, ela pode afetar na produção e na qualidade também do sêmen? Sim, as infecções podem afetar tanto a produção dos espermatozoides, prejudicando a qualidade, então seria prejuízo na quantidade, na motilidade, que é a capacidade dos espermatozoides nadarem, eles precisam nadar até o óvulo. E as infecções também, às vezes, podem cursar com obstrução do aparelho reprodutor. Então, podem levar a um entupimento, na verdade, dos canais que permitem a saída dos espermatozoides no sêmen. Então, Sim. São dois mecanismos distintos. Sim. E, doutor, a ausência de ejaculação, ela pode levar a uma das causas da infertilidade também? Sim, sem dúvida. Se não houver ejaculação, não tem como haver um encontro, né, do sêmen, dos espermatozoides com o óvulo. A ausência de ejaculação pode ser principalmente por causas neurológicas, então às vezes pacientes que têm doenças neurológicas. O diabetes, por exemplo, pode levar a esse quadro por afetar essa parte neurológica, pode ser secundário às vezes ao uso de medicamentos. Então é importantíssimo que se identifique a causa para ver se é uma situação reversível ou não. Sim. E, doutor, a alteração também hormonal, a quantidade de testosterona que o homem tem também pode ser um alerta para a infertilidade também? Sem dúvida. É fundamental, na verdade, que o paciente tenha níveis de testosterona normais para que ele produza espermatozoides. No testículo, ele tem que ter uma concentração 50 a 100 vezes maior do que é o nível no sangue de testosterona para que haja uma produção normal de espermatozoides. Então, a investigação de um homem infértil, ela necessariamente passa por dosagem hormonal. Sim. E o diagnóstico, doutor, é feito pelo espermograma? O pilar do diagnóstico é o exame de espermograma, não somente ele, porque faz parte do entendimento das alterações do espermograma, investigações de outros exames, como é o perfil hormonal que nós comentamos, exames de genética, às vezes exames de imagem, como ultrassom escrotal, às vezes uma ressonância, mas o espermograma, ele é a base do diagnóstico, ele fornece informações como o volume de sêmen, o pH, a concentração de espermatozoides, a motilidade e a morfologia. Esses são os principais dados do espermograma. Sim. E, doutor, o paciente que passou por um câncer, ele pode se tornar também estéril? Sim, ele pode se tornar estéril. Na maioria das vezes, não necessariamente pelo câncer em si, mas muito pelo tratamento que é feito, principalmente com quimioterapia. Então, a quimioterapia ela tem que ser muito tóxica às células de replicação alta. E o espermatozoide é um exemplo de uma célula que tem alta replicação. Então, nesse sentido, é extremamente importante orientar o paciente, se ele ainda está em idade reprodutiva ou tem planos de ter filhos, que eles passem por um aconselhamento prévio. Sim. E no caso do congelamento do sêmen também, é uma alternativa para pacientes que vão se submeter também ao tratamento oncológico? Sem dúvida. E falando sobre essa orientação, é a orientação mais importante. É você, na verdade, adiantar, né, se ele tem esse desejo de prole no futuro, ele fazer o congelamento seminal antes que ele se submeta ao tratamento potencialmente tóxico e com isso ele preserva a capacidade reprodutiva dele para uso futuro. Mas, doutor, tem que ser bem no começo, né? Tem que ser, idealmente, antes de começar o tratamento quimioterápico. Antes de começar o tratamento. Sem então, dúvida. homens, um alerta aí para os homens, né? Que a gente sabe que as mulheres que têm esse papel aí de fomentar, de falar para o homem, para ele ir ao médico. Então, um alerta, né, doutor? Muito, e eu sei que o seu público é muito feminino, né? Então, é masculino claro, também, porque mas... olha, que a gente tem de participação masculina aqui também. É bastante, viu, doutor? Mas a mulher que fica ali, não é? Sem dúvida. E, doutor, quais são as possibilidades também para superar uma infertilidade? Bom, para enfrentar a infertilidade depende da causa da infertilidade, né? Então, a gente tem que sempre fazer um diagnóstico do problema que existe, depois a identificação de fatores que estão levando a essas alterações, a determinação se esses fatores são reversíveis ou não. Então, por exemplo, problemas de nascimento ou alterações genéticas não são passíveis de tratamento.
Agora, se existe um problema anatômico, por exemplo, como uma varicocele, né, que são varizes escrotais, que é passível de tratamento cirúrgico. Existe variz também? Varizes escrotais podem levar a condições de infertilidade. É uma das principais causas reversíveis de infertilidade de origem masculina. Déficits hormonais, como você falou, né? Então, às vezes, se está faltando testosterona, há meios de fazer uma indução hormonal para levar a uma melhora da qualidade seminal. Então, dependendo do fator que é identificado, se ele tem uma causa tratável, aí a gente faz o tratamento que é cabível naquela situação. Sim. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Quero te parabenizar, o Dia do Médico, que foi na segunda-feira, e essa semana inteira a gente está trazendo um especialista aqui. Parabéns pelo seu Dia do Médico, por tratar da gente, né? Você ser urologista, você cuida dos homens, mas cuida também das mulheres. Muitas mulheres, tem muitos pacientes femininas, sim. Obrigada pela sua participação, um ótimo final de semana para você. Obrigado, igualmente, Débora, eu que agradeço.